Vocês conhecem Quixadá? Quixadá, palavra tupi-guarani, curral de pedra, que é o que significa, né, na língua tupi, é na verdade uma região formada por inselbergues, áreas cristalinas, elevações cristalinas que circundam a cidade. É chamado de curral de pedra porque Quixadá, Quixeramobim são cidades do gado, da rota do Jaguaribe, historicamente, no Ceará. Aí quando você pensa em Quixadá, você vai pensar que é o local do Brasil mais indicado para voo livre. Isso aqui foi tema de uma prova lá do sul do país. Por que Quixadá, uma região de inselbergue, de forte insolação, pode ser apontado como a melhor área do Brasil, uma das melhores do mundo para o voo livre, hein? Porque se a região é quente demais, com estruturas cristalinas e rochas, eu tenho um superaquecimento ao meio-dia, 1h da tarde, é muito quente ali, muito, certo? Resultado, eu tenho uma corrente de ar ascendente muito intensa em Quixadá, o ar está sempre subindo. Se eu estou pulando de voo livre nas rochas dos inselbergs, se eu tenho uma camada de ar subindo, ela vai manter minha asa delta mais tempo planando, perfeito? Olha aí, isso é semiárido. De noite a temperatura cai, certo? Muito. Então, alta amplitude térmica diária. Mas vamos para a vegetação. Esse é o polígono das secas. Outro assunto para você dar uma pesquisada em casa. Pelo amor de Deus, DeNOx. Dá uma olhada em casa. DeNOx. Você sabe o que é o DeNOx, né? É o órgão federal que combate historicamente a seca. A grande seca de 1877, em que 500 mil de nordestinos sofreram com a calamidade. Dom Pedro II teria ordenado a criação de uma comissão para estudos do semiárido, um grupo de engenheiros. Esse grupo de engenheiros estudou e resolveu criar o primeiro grande açude do Nordeste. Adivinha onde? Quixadá, Rio Sitiá, que é o que a gente chama de açude do cedro, instrumento imperial. Então foi o açude do Cedro, o primeiro grande açude construído no Nordeste. Dom Pedro II ordenou sua criação, que só foi concluído na República Velha. Essa comissão, que foi criada por Dom Pedro II, em 1909, o presidente Nilo Peçanha passaria a utilizar a mesma comissão com outro nome, IOCS, IOCS, Inspetoria de Obras contra a Seca. Que 10 anos depois o presidente mudou o nome para revolucionar o órgão, se chamou IFOX, Inspetoria Federal de Obras contra a Seca, que Getúlio Dornelles Vargas, ao final do Estado Novo, em 1945, criou o DeNOx, Departamento Nacional de Obras contra a Seca, sediado em Fortaleza, aqui, na Duque de Caxias, depois da Imperador, certo? É o histórico órgão que combate a seca. Então, dentro dessa perspectiva, nós temos uma formação fitogeográfica chamada de caatinga. A caatinga, Ca quer dizer mata, tinga branca, mata branca, certo? Por que mata branca? Porque ela fica praticamente cinza, aparentemente morta, durante exatamente abril a outubro, que é o período de seca do sertão semiárido nordestino. Esse bioma, pessoal, ele é o único bioma exclusivamente brasileiro, cuidado com isso. Isso aí é batata de vestibular. Ele tem um alto grau de endemismo, endêmico quer dizer próprio, só existe aqui no Brasil, é nosso, Caatinga é nosso, não existe nenhuma outra parte do universo, só aqui, certo? Quais são as características desse bioma? Galerinha, esse bioma, ele é complexo, ele tem estratos arbustivos, arbustos, secos, né? Já diria o grande escritor, né? A caatinga, ela arde durante o período exatamente de verão, né? O Capistrano de Abreu, o historiador, ele dizia uma coisa interessante, né? O homem do sertão, ele é antes de mais nada um forte, né? O Euclides da Cunha, nos sertões, ele descreve passagens, né, históricas sobre a frota que iria dizimar Canudos na Bahia, exatamente nessa região da caatinga, certo? Então essa caatinga, ela é arbórea arbustiva,
basicamente arbórea arbustiva, espinhosa, ou seja, com espécies cactáceas. O cacto é a pseudofolha biologicamente, reduz a evapotranspiração. Quando ela apresenta folhas, as folhas caem durante a estação da seca. Ela é caducifoliada, as folhas vão cair. Vão cair por quê? Porque não tem água. Se não tem água, ela perde as folhas para guardar a água que ela tem retida. Essa é a característica básica da caatinga. Ela fica mais ou menos assim, ó. Quando você tem a caatinga no período da seca, ela está assim, ó, completamente desfolhada e cinza. Quando você passa no período de chuva, ela já está assim, ó. É a mesma formação, certo? Então, caatinga endêmica, ela é complexa, certo? Arbórea e arbustiva, pode apresentar folhas ou espinhos. Quando apresentam folhas, são caducifoliadas. São freatófilas, raízes que vão buscar água no lençol freático, certo? Apresentam espécies cactáceas, e aí vem um detalhe importantíssimo para a gente. Quando eu falo da bioenergia, eu tenho que me lembrar da mamona e a produção do biodiesel, certo? Ficar atentos a esses detalhes em vestibulares, ok? Bom, e aí nós temos aqui, ó, a degradação da caatinga. Pessoal, degradação da caatinga, eu quero que você coloque aí, ó, intenso risco de desertificação. Aí você não pode vacilar em prova não. Irauçuba, no Ceará, nós temos o maior processo de desertificação do Brasil. Irauçuba, Ceará, maior processo de desertificação no Brasil. Existe o que a gente chama de desertificação e desertização. Qual é a diferença? É que a desertificação, essa que está aí, ela é provocada pela ação do homem. Como? A agricultura, uma agricultura arcaica, onde se pratica a queima das folhas, a coivara, certo? Nós temos a pecuária extensiva, nós temos aí a retirada da lenha para forno de padaria e de pizza, né? Os caras, aquelas pizzas a forno, se utiliza muita lenha da caatinga, certo? Então gera desmatamento, gera desertificações, ok? Então, nós temos aqui as chamadas florestas equatoriais. Pessoal, Amazônia. Quando você pensar na região da Amazônia, você vai pensar na região de maior intensidade de chuvas do Brasil. Chove mais de 2.500 milímetros por ano. Maior pluviosidade do Brasil. Chuvas regulares. Praticamente na região da Amazônia, chovem todos os dias na Amazônia Ocidental. 3h30, 4 horas da tarde está chovendo. Certo? Todo dia, certo? As médias de temperaturas superiores a 25 graus, sempre, certo? A amplitude térmica muito baixa, quase não há variação de temperatura. Está aí o gráfico. Fernandes, o que mais que eu tenho que me lembrar na Amazônia? Ó, se as chuvas são constantes, você vai ter um fenômeno que eu quero que você anote aí, bote assim, ó, rios voadores. Eita, professor, o rio criou asa? Sim, o rio criou asa. Por que isso é importante? Porque foi discutido pela primeira vez o ano passado, pessoal. Foi na Rio +20 que se discutiu a existência da importância da manutenção da vegetação para a pluviosidade, não só da Amazônia, mas da Amazônia, Pantanal, Cordilheira dos Andes e Patagônia da Argentina. Percebe? Então o que é o rio voador? Presta atenção nessas imagens aí, que já eu explico, ó. Chuvas, e aí vem essa imagem. Repare o seguinte, eu tenho aqui a entrada das nuvens úmidas pela foz do rio Amazonas, na região próxima à ilha de Marajó. Então a intensidade de chuvas na ilha de Marajó se deve à maritimidade, à proximidade da região ao mar, que traz a umidade, a pluviosidade, através também da zecite, que aí a gente não vai entrar nesses detalhes agora. Aí o que acontece?
caiu a água aqui. Mas por que está chovendo lá dentro, se a chuva caiu aqui e a umidade foi retida aqui? É porque essas plantas, ao realizar a evapotranspiração, elas vão fornecer de volta umidade, e o vento vai levar essa umidade para lá. Ela vai chover ali na frente, mas a água, ela vai evaporar de novo, e o vento vai levar de novo, e aí vai. Todo esse corredor que vocês estão vendo no desenho, que vem da Ilha de Marajó, Cordilheira dos Andes, Pantanal Mato Grossense, até o norte, na Patagônia, na Argentina, esse é o rio voador. Está aí o rio, certo? Então o rio voador é toda a carga de umidade gerada pela região da floresta amazônica. Ficou claro? Beleza. Quando eu penso na formação da vegetação, eu tenho uma formação densa, mata fechada. Ela é perene. Pessoal, independentemente da época do ano que você for à floresta amazônica, ela está sempre com folhas. As folhas nunca vão cair. Perene. Ela é latifoliada, folhas largas. Professor, se ela tem folhas largas, a taxa de evaporação ou evapotranspiração é alta ou é baixa? Altíssima. Pessoal, a floresta amazônica não é o pulmão do mundo, mas ela dá o equilíbrio térmico do mundo, certo? É aqui que a gente realiza a grande troca de carbono. O ciclo do carbono é intensificado na Amazônia, daí a grande importância de fato. Ela vai ser higrófila, filos, plantas higroúmidas, plantas adaptadas a ambiente de elevada taxa de umidade, e elas são heterogêneas. A maior biodiversidade do mundo está na Amazônia. Perfeito? Só um detalhe aqui antes que eu esqueça. Ah, professor, isso aí é a Amazônia verde ou é a azul? Essa é a verde. O que é a Amazônia azul? É toda a biodiversidade circunscrita na ZEE, na Zona Econômica Exclusiva do litoral brasileiro. É toda a região do mar que pertence ao Brasil. É a biodiversidade do mar territorial brasileiro. Perfeito, tranquilo. Isso é a Amazônia azul, azul do mar, certo? Bom, essa formação ela é subdividida em 3 estratos. A parte mais alta da vegetação, que nunca vai sofrer alagamentos. Área de terra firme, nunca vai sofrer alagamentos. O terraço mediano, que periodicamente pode ser alagado pelas cheias do rio Amazonas, são as várzeas. E a vegetação de dentro do rio, sempre alagadas. Fernandes, como é que eu chamo cada uma delas? Sempre alagadas, Caá e Igapós. Várzeas, periodicamente alagada. Aí tem um destaque do cacau, que ao contrário do que se pensa, o cacau é um produto de florestas tropicais tiradas na Amazônia, inseridas no sul da Bahia, Ilhéus e Itabuna, né? Vocês viram o Gabriela aí estourando sucesso? Pois é, Ilhéus e Itabuna se tornariam os grandes produtores de cacau, certo? E nós temos a seringueira grande, né? A árvore econômica de boom para a atração da Amazônia. Para quem não sabe, a Amazônia, pessoal, ela só vai ser efetivamente ocupada no século XIX, né? Quando nós tivemos a grande seca de 1877, uma corrente migratória intensa de nordestinos que foram explorar o látex. E aí a ocupação forte da região geraria exatamente a questão com a Bolívia, que culminou no Tratado de Petrópolis, compra do Acre pelo Barão do Rio Branco. E nós temos as áreas de terra firme, onde o grande destaque é o Guaraná. Bom, só para a gente fechar aqui, a fauna é de pequeno porte, pequeno e médio porte, maior biodiversidade do mundo, como eu falei, mas eu quero que você feche aí anotando o seguinte: degradação da Amazônia, galerinha. Hoje ela apresenta uma intensidade de degradação surpreendente. Aí eu quero que você anote a seguinte palavra: arco do desmatamento sul-amazônico. Arco do desmatamento sul-amazônico. A Amazônia tem mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. Só para você ter uma ideia, comparativamente, quando eu falo, por exemplo, da Mata Atlântica, ela tem mais ou menos 1,2 milhão de quilômetros quadrados. Floresta amazônica é 5 vezes praticamente maior do que a Mata Atlântica. A Mata Atlântica tem 97,5% de área desmatada.
Só existe de Mata Atlântica 2,5%. Aí você vai dizer, Virgem Maria, vai desaparecer. A tendência seria essa. Seria, porque existem unidades de conservação, certo? A Amazônia, pessoal, tem um desmatamento em torno de 17%. Aí você vai dizer, olha, Fernandes, então ela está bem conservada. Errado. A ocupação de fato da Amazônia vieram com os militares Médici e ocupação da frente pioneira, a última fronteira agrícola do Brasil, os polos de desenvolvimento da Amazônia, 70. Pessoal, de 1970 para cá, você tem quantos anos? 43 aninhos. Perfeito? Em 43 anos, nós desmatamos 17% da Amazônia. Se você comparar 17% da Amazônia, você tem mais de 900 mil quilômetros quadrados de desmatamento em 40 anos. A Mata Atlântica eu levei 500 anos para desmatar 97,5, ou seja, 900 mil quilômetros quadrados aproximadamente. Nós desmatamos na Amazônia em 40 anos, o que levou 500 anos para a gente desmatar na Mata Atlântica. Fernandes, e por que a gente está desmatando tanto? Abertura de estradas, extrativismo mineral, retirada de madeira, desenvolvimento da soja e a questão do gado da Amazônia. Arco do desmatamento da Amazônia. Bom, pessoal, eu vou estar encerrando aqui. Infelizmente, é porque é muita coisa, que eu tenho 1h30 só para trabalhar, tudo de climatologia e de bioma, que isso aqui normalmente seriam 5, 6 aulas, para a gente trabalhar com mais calma. Então, é só uma noção como você resolver questões de vestibulares, ok? Então eu vou encerrar aqui com vocês hoje, foi um prazer, bom resto de domingo, até o próximo encontro. Vou passar aqui para o meu amigo Gustavo Brígido.